Olá, capricornianos, como estão? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma leitura, leitura do mês de setembro de 2020, válida para todos os capricornianos de Sol, Lua ou Ascendente. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Capricórnio, setembro de 2020. Muitas cartas, não vou pegá-las não, tá? Pano de fundo, um 3 de ouros, que aqui chama-se orientação. Vou deixar aqui por enquanto, vamos aguardar o próximo pano de fundo para a gente fazer a leitura das duas cartas em conjunto. Capricórnio, setembro de 2020, parte afetiva e parte material. Rainha de Copas. Falando de vocês, né, a energia da Rainha de Copas, sem antes, porque a Rainha de Copas pode ser uma pessoa, tá? Mas antes de falar que a Rainha de Copas pode ser uma pessoa na vida de vocês, energeticamente falando, é uma carta que fala de entendimento, muito entendimento das próprias emoções. É uma carta que fala muito de amor incondicional também, né? E junto com o 3 de ouros, que é uma carta muito associada a parcerias, sejam elas, né, amigos, parentes, colegas de trabalho ou até parcerias espirituais, né? Então parece uma combinação boa, né? Uma parceria aqui, né? Como eu disse, a Rainha de Copas pode ser alguém, né? É alguém que colabora com vocês no crescimento de vocês e vice-versa. Vocês também podem colaborar com o crescimento dessa pessoa, né? Então, energeticamente falando, aquela energia de amor incondicional tal. E sendo, e provavelmente é uma pessoa aqui na vida de vocês, pode ser uma namorada, pode ser uma mãe, pode ser uma amiga, uma irmã, enfim. É alguém que contribui muito com o crescimento, com a ascensão de vocês, vamos dizer assim, na vida, de uma forma geral, tá? Vamos lá. E aí a leitura já abre com um 2 de copas, né? Parte geral da leitura, tá? 2 de copas, que aqui chama-se amistosidade. 5 de ouros. 4 de ouros, a mente e o sucesso. Então, a energia que abre a leitura, ou seja, é a energia que vocês vêm trazendo do mês passado, do passado, de uma forma geral, para esse mês de setembro, é um 2 de copas, que é uma carta de parcerias. A gente já tinha falado disso aqui, né? E o 2 de copas fala de parcerias, sejam elas amorosas ou não, igualitárias, equilibradas, onde os resultados são bons para ambas as partes, né? E 2 de copas envolve sim emoções, né? É uma carta do naipe de copas, tem a ver com emoções, com sentimentos, tá? E vamos lá, né? Essa foi a primeira carta. Já entrando aqui no mês de setembro, esse 5 de ouros aqui é uma carta que fala de alguma
carência, né? Pode ser uma carência emocional, pode ser uma carência material, né? Mas é algo aqui momentâneo, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque a leitura termina com um 6 de paus, falando aqui de vitória, de superação, de sucesso, enfim. Mas essa energia aqui é realmente algo que precisa ser mudado, né? É uma leitura geral, tá, gente? Quem não fizer sentido apenas passa por cima aqui dos 5 de ouros, mas o 5 de ouros realmente retrata algum nível de carência, seja em qual área for, tá? O centro da leitura é um 4 de ouros que fala de apegos. Quando a gente tem apego a algo, no fundo, esse apego demonstra o medo de perder alguma coisa, né? Então, duas cartas aqui que, né, juntas falam muito de medos, carências, perdas para alguns, né? Esse valete de espadas aqui chama-se a mente, né? Mostra a mente trabalhando muito, tá até saindo fumaça aqui da cabeça do sujeito, né? É uma carta que fala muito de novas ideias, tá? Renovação da mente, novas ideias que podem trazer sucesso, superação, vitória, reconhecimento, tá? Mas cuidado apenas para não alimentar esses 5 de ouros aqui então, ok? São arcanos menores, né? Não saiu até agora nenhum arcano maior na leitura de vocês. Então, embora a leitura esteja falando aqui de vitória, sucesso, reconhecimento, nada disso vai acontecer se vocês se mantiverem nessa energia. São vocês mesmos que têm que fazer algo para não entrarem ou para não se manterem nessa energia, tá? Porque é possível nem entrar, né, na energia dos 5 de ouros, tá? Esse 4 de ouros mostra vocês mais resguardados também, mais cautelosos. Porque esses 5 de ouros aqui pode representar apenas o medo de perder alguma coisa, né? Então eu vou ficar aqui mais cauteloso ou mais cautelosa para que isso não aconteça, né? Bom, vamos seguir em frente. Vocês sabem que no final da leitura eu vou fazer os cruzamentos das cartas, a gente vai ter mais informações, a gente vai voltar nessas cartas aí, tá? Na parte afetiva, 7 de espadas, valete de copas, 10 de paus, cavaleiro de paus, 10 de ouros. Para quem tá solteiro, primeiro, tá? Que eu vou falar. Vocês abrem a leitura com 7 de espadas. O 7 de espadas mostra alguma desconfiança, né? É, Desconfiança das pessoas, desconfiança da vida, enfim. Às vezes é uma carta que fala de autossabotagem também. É uma energia que vocês vêm trazendo. Então, alerta aqui novamente. E mais uma vez, não saíram arcanos maiores nessa leitura, só arcanos menores. A leitura, mais uma vez, termina com uma carta muito positiva, mas depende de vocês, né? Por que eu tô falando dessa questão de arcanos maiores, menores? Porque quando tem arcanos maiores na leitura, é como se houvesse uma, vamos dizer assim, uma conspiração, é, cósmica, no sentido de dar um empurrãozinho, né?
Agora, quando saem arcanos menores, são arcanos mais ligados ao cotidiano, ligados a ações que nós mesmos temos que tomar. Então, isso aqui é possível na vida de vocês, né? 10 de ouros fala a nível de relacionamentos, estou falando com solteiros ainda. É uma carta que fala de estabilidade, de abundância, de relacionamentos sólidos, felizes, né? É possível, é um ideal, mas isso só vai acontecer dependendo aqui muito da atitude de vocês, das escolhas de vocês, do tipo de pensamento que vocês alimentam, do tipo de sentimentos que vocês alimentam, enfim. Já entrando aqui no mês de setembro, né, vem Valete de Copas, vem Cavaleiro de Paus, então tem movimentação aqui na vida afetiva, tem movimentação, tá? Esse 10 de Paus junto com o 10 de Ouros mostra aqui expectativas muito altas, né? Que vocês podem alimentar com essa ou com essas pessoas que chegam na sua vida, né? E aí você tem que estar preparado, você tem que estar se sentindo à altura aqui para não colocar outra pessoa num pedestal, tá? Porque essas cartas aqui se apresentam, né? Especialmente o 10 de ouros, como uma possibilidade, não quer dizer que nesse mês de setembro você vai ter uma relação de 10 de ouros, que é uma relação plena, né? O 10 de ouros é um ideal. Temos aqui cartas iniciais ainda, né? O Valete de Copas é uma comunicação que você pode começar a se comunicar com alguém que tenha interesse por você e vice-versa, né? O Cavaleiro de Paus aqui pode indicar alguma movimentação, algum encontro, se o encontro for possível, né? Estamos na pandemia ainda, enfim. Mas está tudo muito no início ainda, está muito leve ainda. Só que vocês estão colocando um peso aqui em algo que ainda é muito inicial e que ainda é muito leve, tá? Então, cuidado aqui com os excessos de expectativas, cuidado com a autossabotagem, né? Expectativa todo mundo cria, né? Normal. Estou falando apenas com o excesso, né? Lembrem-se que é uma situação muito inicial ainda, tá? Sempre que eu faço a leitura, vocês podem mudar também, né? Por exemplo, pode ser a outra pessoa que vai estar com muita expectativa e você tá aqui nessa energia leve e tal. Pode ser também, tá? Para quem está em um relacionamento, 10 de ouros termina a leitura, ótimo, né? É uma carta de estabilidade, de prosperidade, de abundância, de harmonia, enfim. Mas a gente tem aqui, abrindo a leitura, um 7 de espadas que mostra, eu diria, jogo de cintura aqui, porque as cartas, de uma forma geral, são positivas, tá? Jogo de cintura aqui é necessário para lidar. Foi necessário, né? Porque a primeira carta é a energia que vocês vêm trazendo do passado. Jogo de cintura para lidar com a relação. Jogo de cintura é uma esperteza mesmo, vamos dizer assim. O 10 de paus no centro da leitura pode falar aqui de um certo desequilíbrio na relação. Alguém pode sentir, pode ser você ou pode ser a outra pessoa, alguém pode sentir que faz mais nessa relação do que o outro, né? Mas, como eu disse, a leitura termina num 10 de ouros, é algo que tem uma tendência aqui de ir se equilibrando, né? O valete de copas é uma energia de gentilezas, né? Tem movimentação, tem novidade, tem energia
de sentimentos, tem energia de fogo, de paixão, né? E termina aqui com um 10 de ouros, tá? Que é uma carta excelente. Mas a gente vê aqui no 10 de paus algum desequilíbrio nesse sentido, penso eu, né? Alguém pode sentir que faz mais pela relação do que o outro, enfim. E isso pode levar a algum desgaste, né? Bom, vamos continuar. Parte material agora, trabalho, dinheiro, principalmente. Eu falo muito dessas duas partes, né? Principalmente trabalho, mas quando a gente fala de vida material, inclui o corpo, inclui a casa, inclui negócios, enfim, tudo que tem a ver com a sua vida material, tá? 8 de espadas, torre, rainha de espadas, 4 de espadas, 5 de copas. Vocês vêm com uma energia de 8 de espadas. Inseguranças, medos, lembrando mais uma vez que é uma leitura geral. Para quem não fizer sentido, veja o seu signo ascendente ou então o seu lunar, tá? Medos e inseguranças, abrindo a leitura, a energia que vem do passado, né? Que vocês trouxeram. A carta da torre aqui, depois desse 8 de espadas, é algo positivo, porque medos e inseguranças são ilusórias, né? E a torre vem para quebrar com esse paradigma. Vejo como algo bem positivo essa torre depois desse 8 de espadas, tá? E veja que essa torre está refletida com um 4 de espadas, que é uma carta muito de a mente tranquila, né? Colocar a mente num estado zero. Aqui não, aqui tem preocupação, aqui tem insônia, aqui tem paranoia, mas a primeira carta tá ficando no passado. Aqui tem uma mudança, principalmente nessas 3 cartas centrais aqui, uma mudança completa aqui de paradigma, de forma de pensar, onde vocês estão muito mais conscientes. Eu sei o que eu quero, eu tô olhando para frente, eu tirei essa venda dos olhos, eu tirei essas amarras do meu corpo, eu agora não tenho espadas ao meu redor, eu tenho uma espada na minha mão, eu sei exatamente o que eu quero, eu sei exatamente o que eu não quero também, né? Mostra muito mais consciência aqui da parte de vocês e uma energia mais tranquila, vocês conseguindo aqui relaxar, né? Ficarem tranquilos. O 4 de espadas é uma carta de tranquilidade, né? Único arcano maior na leitura de vocês, uma torre, né? E não é assim qualquer arcano maior, não, né? É o arcano maior, tá? A leitura termina com o 5 de copas. Esse 5 de copas aqui mostra que há um risco de vocês voltarem para esse 8 de espadas. Só que vocês já estão vendo a leitura, já podem se precaver, né? O 5 de copas é uma carta de lamentação, de... Sabe quando a gente fica focada em alguma coisa que não deu certo no passado, ou seja, um olhar para o passado, não tem nada a ver com o futuro. É uma carta que pede uma mudança de foco. Aqui vocês já mudaram o foco, né? Para que vai voltar para cá, né? Seria um retrocesso, né? Então aqui é apenas esse alerta, tá? Porque aqui vocês estão muito bem. Essa leitura não veio falando aqui de novos empregos, não, ela veio falando aqui de uma mudança de atitude de vocês, tá? E essa mudança de atitude pode fazer muita diferença nos resultados. A gente viu que a leitura, como eu disse, eu expliquei a questão dos arcanos menores, maiores, e veio um único arcano maior aqui, né?
um empurrão no sentido de mudança completa de paradigma, de mudança completa de forma de pensar, tá? A torre é uma mudança radical, é uma mudança estrutural. Mas vocês têm que fazer muito por onde, né? Vocês têm que querer mesmo, tá? Primeira coluna tem a ver com a energia que vocês trazem do passado. Medos, inseguranças com relação a parcerias, sejam elas em qual área da vida for, né? Energia que vocês vêm trazendo do passado. Entrando aqui já no mês de setembro. Ótimo a torre com o 5 de ouros, né? Ótimo a torre depois do 8 de espadas e ótimo a torre depois do 5 de ouros, porque aquele momento, a torre é aquele momento onde a gente cai na real e entende que o 5 de ouros e o 8 de espadas são ilusões, né? E aqui uma nova ideia, um novo sentimento, uma renovação, né? Então, os medos, as inseguranças, as carências precisam mudar, precisam ficar para trás, tá? Precisa haver aqui essa renovação, renovação dos pensamentos, renovação dos sentimentos, seja na vida material, seja na vida emocional, né? 4 de ouros, 10 de paus e a rainha de espadas. Então aqui, com rainha de espadas, vocês muito determinados a respeito daquilo que vocês querem na vida de vocês. Só que aqui a gente vê vocês segurando alguma coisa com muita força e isso representando um peso. Um peso que vocês precisam soltar um pouco desse peso, tirar um pouco desse peso em cima dos seus ombros, né? Foi ótima que a mudança, vai ser ótima a mudança de forma de pensar e de sentir, enfim, essa renovação completa, né? Mas aqui a gente pode estar falando até assim de uma ambição mesmo, o que é positivo, tá? Cuidado apenas para vocês não se desgastarem, porque o 10 de paus muitas vezes mostra um desgaste energético, um cansaço, um excesso de peso em cima dos ombros, né? Mas isso é criado por vocês mesmos, então não é de todo ruim, mas mostra um certo desequilíbrio, tá? Eu sei o que eu quero, tô segurando aqui o que é meu, né? Mas a gente vê que tá segurando muito peso, tá? Então, calma lá. Valete de espadas, cavaleiro de paus e 4 de espadas. Novas ideias, movimentação a respeito dessas novas ideias e repousar a mente, né? Aqui a gente tem uma dualidade, porque essa mente aqui está trabalhando muito e essa mente aqui do 4 de espadas é uma mente de descanso, né? Então tem uma questão de descansar aqui também, descansar a mente, né? Parar de pensar um pouquinho, meditar um pouco, né? Saber o momento de pensar e de agir, mas saber também o momento de descansar, porque senão pode haver aqui uma espécie de colapso, né? Leitura termina com 6 de paus, 10 de ouros, 5 de copas. Então aqui, vejam bem, essas duas energias são extremamente positivas. Agora essa aqui é uma carta que pode falar de uma decepção ou de uma lamentação, né? Lamentar alguma coisa. Não combina com essas duas energias. E a gente viu que tem toda uma questão aqui na leitura de vocês de que as coisas
podem chegar sim a um bom lugar, seja amorosamente, seja em qualquer área da vida de vocês, né? Só que depende muito das atitudes de vocês, das escolhas de vocês, né? E aqui também vocês podem, dependendo das escolhas e das atitudes, chegar nesse lugar ou chegar nesse lugar, né? Ou seja, ficar parado aqui no Oito de Espadas, enfim, não faz muito sentido, né? Penso eu. Cruzando as cartas em X. Então aqui a gente está falando de sucesso, de reconhecimento, de superação também das dificuldades, né? E o 10 de ouros, prosperidade, abundância, felicidade, estabilidade, tá? Não quer dizer que tudo isso chega no mês de setembro, é um ideal, mas há essa possibilidade de conquistar tudo isso desde que vocês mudem o foco, mudem o paradigma dos pensamentos. Tem que fazer esse trabalho aí. 8 de espadas com 6 de paus, então essa combinação fala que vocês são capazes, vocês conseguem superar os medos, as inseguranças. O 8 de espadas, né? 2 de copas com 5 de copas pode mostrar aqui alguma decepção com alguma parceria. Mas, de uma forma geral, a leitura é positiva. Tem aquilo, né? Vai depender muito de como vocês vão conduzir, tá? Torre com valete de espadas, mudança radical de forma de pensar, de paradigmas, de crenças, tá? Procurem na internet crenças, como mudar crenças, paradigmas, tem muita coisa, tá? 5 de ouros com 4 de espadas, então 5 de ouros é aquela energia de carência, seja ela material ou emocional. Só que aqui o 4 de espadas é uma energia zero, né? É uma mudança de forma de pensar também. 4 de ouros com rainha de espadas, vocês aqui muito determinados a não soltar aquilo que é de vocês, aquilo que vocês já conquistaram, né? E ao mesmo tempo olhando aqui para frente, muito determinados com relação ao futuro. Centro da leitura é um 10 de paus. O 10 de paus é uma carta bem capricorniana, tem um lado positivo do 10 de paus de ambição, de chegar no cume da montanha, né? Mas quando a gente chega no 10 de paus também, há aqui um peso, há um excesso de responsabilidade, há um excesso de expectativa, né? Mas como a gente viu, vocês conseguem, né? Conseguem, tá? Mas só o cuidado aqui com o desgaste energético do 10 de paus, tá? Porque realmente representa um peso em cima dos ombros. Isso pode, esse peso que eu tô falando não é um peso energético, né? Mas isso pode levar a doenças, né? Peso em cima dos ombros, tá? Pode levar a doenças. Questões de coluna, por exemplo. O fundo da leitura, como a gente viu, tá bem positivo, né? 3 de ouros com rainha de copas, pessoas que estão ao seu redor e que colaboram com você, tá? Colaboram com o seu crescimento e vice-versa. Capricórnio, setembro de 2020. Harmonia, integridade. Essa carta fala muito de nós sermos verdadeiros conosco mesmos, né? Íntegros. E harmonia tem a ver com equilíbrio, né? Vamos ler essa carta aqui, tá? E essa aqui foi o pano de fundo.
Então, um depende do outro, né? Essa harmonia depende de vocês serem verdadeiros com vocês mesmos, né? Não, não se enganarem, não mentirem para vocês mesmos, tá? Harmonia. Muitas vezes em nossos relacionamentos nos envolvemos em conflitos que parecem não ter mais fim. Por mais que nos esforcemos, às vezes nos sentimos impotentes e incapazes de mudar algo que nos tem feito sofrer, bem como aqueles a quem amamos. Os conflitos são parte necessária da vida. Eles nos aprimoram, nos ensinam e nos fazem crescer. Pense em cada um de nós como sendo uma pedra preciosa, a mais pura perfeição. Essa é a nossa essência, uma gema brilhante que permanece muitas vezes oculta, como se estivesse enterrada numa caverna escura, escavada nas profundezas do nosso próprio ser. No entanto, essa essência muitas vezes encontra-se envolvida por camadas e camadas de terra, que simbolizam tudo aquilo que precisamos transformar em nós mesmos para que a luz seja libertada. Um conflito é o atrito necessário que vai aos poucos eliminando a terra, polindo e purificando o nosso ser, libertando das sombras as nossas qualidades divinas. No entanto, quando assumem tamanhos desproporcionais, os conflitos podem congelar o nosso coração e paralisar a nossa alma. Todos nós precisamos de momentos de pausa e harmonia, de momentos de paz no meio de uma batalha, para que possamos descansar o nosso corpo e curar as nossas feridas. Se a harmonia veio a você hoje, você está sendo abençoado por essa energia com o fim de um conflito. A desarmonia chega a um fim. Finalmente, você poderá perceber toda a situação em que se encontra a partir de um nível mais elevado de consciência. Sua luz finalmente está liberta. Despeje-a sobre esse conflito, abra mão das defesas, deixe que o amor abra caminho para a harmonia que está por vir. Abra-se para uma nova fase em sua vida, uma fase onde existirá mais verdade, respeito pelas diferenças e troca verdadeira. Uma fase em que você poderá descansar das batalhas que tem travado e recuperar as suas forças. Confie, as dificuldades serão superadas. É tempo de reconstrução e paz. A harmonia divina está ao seu lado. É isso, capricornianos. Terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações e recomendo que vocês assistam essa leitura novamente no final do mês, porque faz toda a diferença, tá bom? Tudo de bom no mês de setembro. Namastê.